Minhas caras, meus caros, e temos um presidente que dá uma entrevista depois de um evento internacional importante e não nos envergonha. Eu estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva, que concedeu uma coletiva depois do fim da reunião do G7, na noite de domingo aqui no Brasil, já segunda-feira lá no Japão. E disse coisas que me parecem bastante corretas. Inclusive sobre meio ambiente, as reuniões bilaterais, o fato de que o Brasil vai presidir os BRICS a partir do ano que vem, né? O grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também será o presidente do G20. Uma razão a mais porque o Brasil foi lá como o 8º membro do G7. E havia outros países convidados com quem Lula se encontrou. Foram 10 reuniões bilaterais com 4 grupos japoneses, grupos econômicos, além de conversas informais com Estados Unidos, Coreia do Sul, OCDE, OMC, Reino Unido, União Europeia. Sim, todos querem falar com o Brasil. Isso é muito bom. E o Brasil tem o que dizer. Agora vejam, a reunião acabou sendo tomada, digamos assim, o noticiário, pela presença do Zelensky, presidente da Ucrânia. Não estava prevista. Não estava prevista, mas certamente estava combinada, né? Apareceu lá. E aí, então, só se falou disso. E Zelensky cometeu uma grosseria com o Brasil, ou duas. Então, se marcou uma reunião do Zelensky com Lula, obedecendo aos horários do governo da Ucrânia. Então, primeiro eles falaram, vamos, domingo às 18 horas. Não, vamos fazer às 17. Depois anteciparam para as 15h15, na verdade. E o Zelensky não apareceu. Não apareceu e não avisou. E deu uma entrevista depois, dizendo que o Lula deveria ter ficado muito desapontado com a sua ausência. O Lula se referiu ao evento, na entrevista coletiva que ele deu, explicou o que aconteceu, a sua diplomacia marcou, Zelensky não foi. Mas ele disse, não, tudo bem, posso me encontrar com ele depois, em outras circunstâncias. É certo que os belicistas mundo afora, também a Ucrânia, não gostam da posição do Lula, porque o Lula está falando em paz. Então é interessante, mas o Lula fala em paz quando a Ucrânia é o país agredido? Sim, a Ucrânia é o país agredido. O Brasil votou contra a Rússia na ONU. E Lula, mais uma vez, lembrou que a Ucrânia é o país invadido. Mas também observou que se você não fala em paz, não se tem paz. Ele falou com muita propriedade o seguinte, quando estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, quero dizer que estou pronto a ir à Rússia, a ir à Ucrânia, a ir ao Egito, a ir ao fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não, porque os dois, Zelensky e Putin, não querem. Se um tem a proposta que é a rendição do outro, se o outro tem a proposta que é a rendição do outro, ninguém vai querer se render. Negociação não é rendimento. Lembrando que se pode falar rendimento ou rendição. Veja lá no dicionário. São sinônimos. Olha aqui. Mas quando o Lula faz isso, ele não iguala os dois países? Não. Queridos, se numa guerra, se for esperar que a conversação só aconteça depois que aquele que iniciou a guerra recue, então não se tem negociação. E nessa perspectiva, digamos assim, os bons sempre venceriam. Não é assim que as coisas se fazem. É chegada a hora, e sempre se chega a hora, de os países terem de conversar. Não é? O próprio presidente observou. Qual é o meu medo? O meu medo é que a gente está caminhando para a possibilidade de que possa ter uma guerra mais feroz com arma poderosa. Nós estamos aqui em Hiroshima. Ninguém jamais imaginou que os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica aqui em Hiroshima. E soltaram, sem pedir para ninguém. Bom, hoje se fala do risco de uma guerra nuclear assim, como quem não quer nada. Aí uma reunião em Hiroshima e se vê um discurso, se tem um discurso belicista, como fez o Biden.
O Lula observou. Ontem vocês viram o discurso do Biden. O discurso do Biden é que tem de ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião. O que ajuda é um discurso. Gente, vamos sentar primeiro, vamos esfriar a cabeça e vamos começar a conversar? Entendam, se é o fim da guerra que se quer, sem primeiro um armistício, para começar a conversar, não se chega ao fim da guerra. E o mundo caminha, e o Lula está certo, por um terreno muito perigoso. A entrevista teve muitos outros aspectos. Foi muito correta, o Lula estava muito sereno e com a cabeça no lugar. É isso aí.